Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história. E a aula de hoje é sobre anarcocapitalismo. O que é o anarcocapitalismo? Quem são os anarcocapitalistas? O que eles pensam? Onde vivem e o que comem? Eles não gostam muito do Estado, acham que ele é cheio de burocracia, muita ineficiência, muitos impostos e regras sobre as liberdades individuais. Sobre a alta taxa de burocracia e impostos, realmente dá para concordar com eles. Mas como os ANCAPs juntaram as palavras anarquismo, que é um sistema ideológico contra o domínio do Estado, com o capitalismo, que é um sistema baseado na obtenção de lucro e propriedade dos meios de produção? Bem, vamos pelo início de tudo. O mentor intelectual do anarcocapitalismo é o economista norte-americano Murray Newton Rothbard, um dos expoentes da escola austríaca de economia, que na segunda metade do século XX procurou revitalizar os princípios liberais anteriores ao liberalismo clássico de Adam Smith. Embora oriente ideologicamente um grupo radicalizado de liberais, o anarcocapitalismo nunca foi transformado em experiência prática, portanto, permanece no campo da utopia, um modelo ideal de mundo conforme uma perspectiva ultraliberal. Uma coisa que os anarcocapitalistas fazem muito é que eles gostam de ressignificar as palavras e os conceitos que já possuem um sentido bem claro para a sociologia e economia. Cada palavra pode querer significar uma coisa completamente distinta para um jovem ANCAP. Por exemplo, o capitalismo para eles não é um sistema determinado pela propriedade privada dos meios de produção. Para um ANCAP, o capitalismo significa um sistema em que é possível realizar trocas voluntárias ou significa um sistema em que é meramente possível acumular capital, dinheiro. Só que traduzir o capitalismo apenas por isso é um erro. Por exemplo, um mero sistema de trocas voluntárias existe até mesmo em sociedades indígenas e se chama escambo. E trocas comerciais e financeiras existem desde a antiguidade e nem por isso eles eram capitalistas. O capitalismo só passou a existir no mundo quando surgiu um proprietário dos meios de produção que explorava a força de trabalho de empregados que não possuíam esse meio para a obtenção de lucro. Os ANCAPs não sabem o que é capitalismo ou ignoram seu significado real, acreditando apenas no sentido que eles criaram. Os ANCAPs desconectam a questão da propriedade privada como um parâmetro estrutural do conceito de capitalismo. Essa desconexão entre capitalismo e propriedade lhes permite ignorar que existe uma diferença estrutural grande entre propriedade e posse. Por exemplo, propriedade é um título, um papel escrito e carimbado que garante o direito a uma pessoa de ter a posse de uma coisa. Propriedade não se confunde com posse. Tanto não se confunde que nas sociedades contemporâneas existem diversos mecanismos para registrar a propriedade, como cartórios, escrituras e ações. Posse é algo que a pessoa garante pelo uso, pela ação. A propriedade só depende desse papel. Em tese, a título de exercício de raciocínio, é possível que uma única pessoa seja proprietária de todos os imóveis do mundo? Sim, é possível. Mas ela consegue garantir a posse do planeta inteiro? Claro que não, pois ela não tem como ocupar o planeta inteiro. Então, a mecânica que garante a propriedade depende de uma força capaz de exercer uma ordem ou violência contra aqueles que desafiarem a propriedade escrita em um título. Se você ocupar uma fazenda vazia e improdutiva há décadas, o proprietário pode acionar o Estado e expulsar você de lá. Essa é a contradição que os ANCAPs fazem ao fazer essa desconexão entre o fato de que o Estado, que eles tanto odeiam e abominam, é precisamente um instrumento criado pelos proprietários ricos para garantir a sua propriedade. O Estado possui polícias e forças armadas bancadas por toda a sociedade por meio de impostos, cuja razão de ser é não outra de garantir a propriedade privada. Ao se defender o capitalismo, como os ANCAPs gostam de fazer, eles têm que ser coerentes e defenderem a propriedade privada também. E não existe uma propriedade sem um rei, um califa, um faraó ou um Estado com capacidade de garantir por meio do uso da violência que fulano é o proprietário do lugar A e que ciclano do lugar B e por aí vai. Por isso não dá para ser simultaneamente anarquista e capitalista. Ou você é um capitalista que defende o capitalismo e a necessidade de existir um Estado ou reinado que garanta a sua propriedade, ou você é um anarquista e defende o fim do Estado.
Mas a opção real que os assim ditos ANCAPs acabam adotando é a de ressignificar os conceitos, talvez acreditando que mudar o significado de uma palavra mude o aspecto da realidade que aquela palavra pretende definir. No aspecto anarquista de superação do Estado, os ANCAPs estão mais perto do comunismo do que do capitalismo, na verdade, e eles nem percebem isso. Olha que loucura! Lembrando que comunismo e socialismo não são iguais. Quem defende o Estado são os socialistas e os capitalistas. Os comunistas e os anarquistas defendem uma sociedade sem Estado em linhas gerais. Um último pensamento ingênuo que vale a pena ser destacado é o de que os ANCAPs acreditam que com um fuzil na mão cada um vai garantir o que é seu e por isso não precisariam da força do Estado. Eles ignoram que esse tipo de atitude já aconteceu de forma parecida na nossa história, durante a Idade Média, em que o senhor feudal já fazia isso, protegendo sua propriedade através da violência, e nem por isso podemos dizer que era um mundo agradável e muito menos capitalista. Hoje, o Estado ou as milícias privadas cumprem esse mesmo papel. Sem uma força central que garanta a ordem, que garanta os contratos e a propriedade privada, e a violência ainda for necessária, os ANCAPs acham que vão se garantir apenas se armando. Na certa, eles querem viver em um mundo distópico do Mad Max, em que cada um que lute por si. É por isso que Karl Marx defendia que o socialismo era um estágio intermediário rumo ao comunismo. Porque sem uma etapa de organização social e econômica anterior, em vez de progredirmos para uma sociedade na qual o Estado seja desnecessário, acabaríamos nos aprofundando na barbárie. Barbárie essa que os anarcocapitalistas acreditam que não pode acontecer no mundinho imaginário deles. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.